Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando com vocês sobre a Constituição Federal de 88, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, não passa uma linha sequer. Chegamos ao artigo 66 e vamos falar sobre a deliberação executiva. Vamos falar principalmente sobre sanção e veto. Vamos até entrar um pouquinho na fase complementar, que é a promulgação e publicação, mas o cerne da aula de hoje está no artigo 66, está na sanção e no veto. Sem delongas, artigo 66 diz o seguinte: a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, concordando, o sancionará. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará a sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. E parágrafo 7º, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Ah, professor, o senhor leu o texto inteiro. Sim, é o que você deve fazer quando se tratar do artigo 66 da Constituição. Muitas questões se resolvem com a simples leitura do artigo 66. Leia, releia, leia 3, 4, 5, 6 vezes, não importa. Faça a leitura, treine as questões e você vai ver a quantidade de questões que você resolve com a simples leitura deste artigo importante da Constituição, um artigo que é cobrado em muitas provas e concursos. E vamos ponto a ponto. Nós vimos nas aulas passadas sobre o processo legislativo ordinário e sumário. Nós vimos como exemplo a iniciativa do presidente, que passa pela deliberação da Câmara dos Deputados, Senado Federal, para chegar à deliberação executiva, que é o que nós vamos tratar hoje, que é a parte que cabe ao executivo. Nós vimos também que a casa iniciadora tem preponderância, mas pode ser o caso de um texto aprovado com emendas pela casa revisora voltar para a casa iniciadora e ela sim encaminhar para a deliberação executiva. E nós vimos que o processo legislativo sumário tem sua principal diferença, pois ele estipula prazo para isso ocorrer. Nós vimos também que o processo legislativo está dividido em fases. Lembre-se, leis ordinárias e complementares, tá? Isso muda sensivelmente quando nós tratamos de emendas constitucionais. E as questões de prova vão te confundir, vão misturar os institutos das emendas constitucionais com as leis ordinárias e complementares e vice-versa. Nós vimos que o processo legislativo das leis ordinárias e complementares tem a sua fase de iniciativa, a sua fase constitutiva e a fase complementar. Nós vamos tratar na aula de hoje da fase constitutiva a partir da sua deliberação executiva. Na leitura do texto, nós temos o seguinte: a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República. Como nós vimos no exemplo, se a votação foi concluída no Senado, o Senado envia para a deliberação executiva. Mas, quando o Senado aprova com emendas, volta para a Câmara então envia para a deliberação executiva. E, num projeto, por exemplo, de iniciativa de um senador, o Senado Federal é a casa
iniciadora, a Câmara dos Deputados vai enviar, aprovando sem emendas, para a deliberação executiva, ou com emendas, volta para o Senado Federal, que tem preponderância, pois o projeto começa a tramitar no Senado, então, após deliberação, enviará para a deliberação executiva. O que o texto diz é o seguinte: a casa a qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, concordando, o sancionará. O presidente da República, então, pode concordar com todo o projeto. E, concordando com o projeto, ele vai sancionar. E aqui eu quero destacar algo importante. Quando nasce a lei? Você sabe responder? Isso é muito cobrado em prova. É uma parte doutrinária, é verdade. Aqui nós temos o seguinte: com a sanção do presidente da República, nós temos o nascimento da lei. Pois, após a sanção, não é mais possível voltar atrás. A lei deve seguir para a promulgação, como nós vamos aprender, e publicação. A promulgação, ela vem a ser uma espécie de certidão de nascimento. Pense no seguinte: uma criança, ela nasce. A certidão de nascimento, ela vai documentar aquele fato, mas a criança já nasceu, quer seja parto cesáreo ou parto normal, a criança já nasceu. Isso é um fato. Aqui a mesma coisa para as leis, ok? Com a sanção, há o nascimento da lei. Mas não será somente na sanção. Nós vamos aprender também que quando o presidente não concorda, ele veta. E vetando, vai haver uma sessão conjunta no Congresso Nacional, em que esse veto pode ser derrubado ou aprovado. E após essa deliberação, também haverá o nascimento da lei. Nesses dois momentos, há o nascimento da lei. Entenda como um parto cesáreo ou um parto normal, voltando a fazer a analogia com a gravidez, com o nascimento de uma criança. Pense num parto cesáreo ou um parto normal. Na verdade, o nascimento vai ocorrer, vai ser um fato. Anota isso, é importante. Isso é cobrado em prova, tá? Principalmente em provas de nível superior. No parágrafo 1º, nós temos o seguinte: se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, certo? Vetá-lo-á total ou parcialmente. Pense no seguinte: o presidente da República, concordando, aquiescendo, sanciona o projeto. Nasceu a lei. Depois ela só vai ser promulgada e publicada. Mas, quando ele não concorda com o projeto, e ele pode não concordar com o projeto inteiro ou somente com parte dele, ele pode, então, vetar. Esse veto pode ser total, ora, para todo o projeto, ou pode ser parcial. Nós vamos entender no parágrafo 2º que esse veto parcial ele está limitado ao texto integral de artigo, texto integral de parágrafo, texto integral de inciso ou texto integral de alínea. Ora, e quando é que o projeto, então, pode ser vetado pelo presidente? Sempre que ele considerar inconstitucional, é o chamado veto jurídico, onde o executivo exerce o controle de constitucionalidade preventivo, ou esse veto pode ser político, ou seja, contrário ao interesse público. A Constituição vai dizer que, nesses dois casos, o presidente pode vetar o projeto de lei. No prazo de 15 dias, observe o prazo de 15 dias, e são 15 dias úteis, contados da data do recebimento. Você viu no caput do artigo 66, que a casa que conclui a votação envia o projeto ao presidente da República. Contado desse recebimento, então, o presidente da República tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projeto. Vetando o projeto, ele deve comunicar dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso Nacional, os motivos do veto. Veto tem motivo. Qual é o motivo? O motivo é político ou jurídico. Político, contrário ao interesse público. Jurídico, inconstitucional. Já fica a informação, não existe veto tácito. Veto tácito é igual a veto inexistente. No parágrafo 2º, você vai ver que o veto parcial ele tem que ser integral.
Parece uma contradição, não é verdade? Mas o texto é explicativo. Veja, o veto parcial somente abrangerá o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Isso existe por uma regra muito simples. Se você retira uma palavra de um texto, ela muda completamente o sentido da frase, não é verdade? E você vai ver mais à frente que no controle de constitucionalidade, o STF pode declarar inconstitucional apenas parte de um artigo, parte de um parágrafo, parte de um inciso ou parte de uma linha, diferente aqui do veto do presidente. Informação importante para provas e concursos, tá? Bom, no parágrafo 3º, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará sanção. Foi o que eu acabei de dizer. Não existe veto tácito. Mesmo que o presidente manifeste não concordância com o texto da lei, deve fazer por escrito, deve comunicar ao presidente do Senado, deve colocar os motivos, quer sejam eles jurídicos, quer sejam eles políticos, ok? Silêncio do presidente importa sanção. É o que nós chamamos de sanção tácita. A sanção, ou seja, a concordância, ela pode ser expressa ou pode ser tácita. Aqui vale aquele jargão: quem cala, consente. Presidente calou, consentiu. Importa em sanção. Deve então partir para a promulgação e publicação. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta. Aqui é aquele outro ponto que eu destaquei, onde ocorre o nascimento da lei. Veja, o presidente vetou, não sancionou, quer seja sanção expressa ou tácita, nasce a lei, não é verdade? Mas, quando há o veto, este veto precisa ser apreciado em sessão conjunta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Com essa sessão conjunta, nós temos também o nascimento da lei. Essa sessão conjunta, ela deve ocorrer dentro de 30 dias a contar de seu recebimento. O presidente, então, comunica em 48 horas ao presidente do Senado e, a contar do recebimento do veto, em sessão conjunta, dentro do prazo de 30 dias, deve haver a deliberação. Agora, tem uma regra importante. O veto só pode ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e pelo voto da maioria absoluta dos senadores. Então, mesmo sendo uma sessão conjunta, a maioria absoluta é observada em separado. Maioria absoluta dos deputados e maioria absoluta dos senadores. Para quê? Para derrubar o veto. Não havendo esse quórum, o veto não pode ser rejeitado. Ok? O veto será mantido. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, ou seja, se ele realmente for rejeitado, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. O projeto volta para o presidente da República, agora não mais para sanção, agora não mais para veto, ok? Para promulgação. E o parágrafo 6º vai dizer o seguinte: esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, a sessão conjunta, que deve ocorrer em 30 dias, não ocorrendo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Tranca-se a pauta, é colocado então para a ordem do dia aquela votação de forma imediata, a votação do veto, até sua votação final. Ou seja, tem que ser resolvido imediatamente. E o parágrafo 7º, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, veja que o texto do parágrafo 7º vai dizer: se a lei não for promulgada dentro do prazo de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e também do parágrafo 5º, o presidente do Senado a promulgará. O presidente não quer promulgar a lei porque teve o seu veto derrubado pela sessão conjunta ali no Congresso Nacional. O que vai acontecer? Se ele não fizer a promulgação em 48 horas, o presidente do Senado a promulgará no mesmo prazo. E se o presidente do Senado não promulgar
Em igual prazo, ou seja, em 48 horas, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. E aqui a Constituição encerra, ou seja, tem que haver a promulgação da lei. Muito bem. Vamos então esquematizar para ficar mais fácil. Nós temos um projeto recebido pelo presidente da República, um projeto de lei. E a partir do recebimento, seja pela Casa da Câmara dos Deputados, seja pelo Senado Federal, o presidente da República vai deliberar em 15 dias úteis. E pode ocorrer duas coisas. Uma delas é a sanção e a outra é o veto, ou seja, a concordância ou não concordância. A sanção ela pode ser tácita. Passados 15 dias, há o silêncio do presidente da República, silêncio importa em concordância, sanção tácita. Mas também, dentro desse prazo, o presidente pode manifestar-se expressamente sobre a concordância, sancionando o projeto de forma expressa. Após isso, haverá a promulgação pelo presidente da República em até 48 horas e depois disso, a publicação. Mas, se não ocorrer a promulgação pelo presidente em até 48 horas, o presidente do Senado, então, promulgará e depois o texto segue para publicação. Não ocorrendo a promulgação pelo presidente do Senado, o vice-presidente do Senado, então, promulga e envia para publicação. Não volta mais para o presidente da República, tá? Nestes casos. E o que nós temos ainda? Nós temos o veto. E sobre o veto, é importante você gravar, anotar no seu material o seguinte: o prazo para vetar é de 15 dias. Não vetando, sanção tácita, ok? Veto sem motivo, veto inexistente, sanção tácita. E quais são os tipos de veto? Veto total ou parcial. É importante gravar que o veto parcial deve abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou alínea. E os motivos do veto? Em 48 horas, devem ser encaminhados ao presidente do Senado. Esses motivos podem ser jurídicos ou políticos. O veto será sempre expresso, bem como irretratável. Depois que o presidente veta, não pode voltar atrás. É importante saber isso. Você deve lembrar também que o veto é superável. Como assim superável, professor? Porque ele pode ser derrubado pela sessão conjunta. Então, não necessariamente o veto precisa ser mantido. Ah, professor, e por que isso? A resposta é muito simples. Nós temos os poderes legislativo, executivo e judiciário. E é função típica do legislativo legislar, regular as situações da vida em sociedade. Então, não pode o executivo sobrepor a função típica do legislativo. Exatamente por isso, o veto pode ser derrubado. E veto sem motivação é igual a veto inexistente. Ok? Importantes informações para a sua prova, para o seu concurso. Bom, o veto, então, pode ser total, todo o projeto é rejeitado pelo presidente, ou pode ser parcial. E, como eu disse, mesmo sendo parcial, deve abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, tá? Esse veto deve ser comunicado em 48 horas ao presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, então, em sessão conjunta, respeitando a maioria absoluta de cada casa, em votação ostensiva. O que é a votação ostensiva, professor? Voto aberto, votação pública. A emenda constitucional 76 de 2013 aboliu a votação secreta para essa hipótese, ok? Lembrando ainda que essa votação no Congresso Nacional em sessão conjunta deve ocorrer em 30 dias e, se não ocorrer, ela tranca a pauta, o veto passa a ser a ordem do dia em sessão imediata. Após essa votação em sessão conjunta, o texto volta para o presidente para a promulgação em até 48 horas e depois segue para a publicação. Se o presidente não promulga, o presidente do Senado vai promulgar no mesmo prazo. E se o presidente do Senado não promulgar, caberá ao vice-presidente do Senado. Ficou simples, não ficou? Na próxima aula, irrepetibilidade dos projetos rejeitados em mesma sessão legislativa.
é o princípio da irrepetibilidade dos projetos rejeitados em mesma sessão legislativa, a aula do artigo 67. Nós chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.